Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto, aqui na TV NG Plus, com apoio de Unesc, a nossa universidade. Deputado estadual, deputado federal, vice-governador de Santa Catarina, secretário de Educação e hoje senador. É desde já o pré-candidato, o único pré-candidato do PSDB ao governo do estado de Santa Catarina. Senador Paulo Bauer, obrigado pela presença, por abrir sua agenda aqui para o Direto ao Ponto e, direto ao ponto, por que o senhor é o mais preparado para ser o novo governador de Santa Catarina? Ô Nicola, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes personalidades da política catarinense. Eu ingressei no governo do estado na época em que Jorge Bornhausen era governador. Eu fui exercer um cargo de vice-presidente de uma empresa estatal que fazia redes de energia elétrica para a área rural de Santa Catarina e para a região das cooperativas, muito conhecida no sul do estado. Forquilinha, por exemplo, ao lado de Criciúma, tem o sistema de energia elétrica feito e realizado através de uma cooperativa de eletrificação rural. Então, a minha atividade naquela época era vinculada a estas cooperativas e à implantação de redes de energia para os agricultores catarinenses. Depois eu fui presidente desta mesma empresa quando o Espiridião Amin foi governador. Mais um pouco à frente, eu fui eleito deputado estadual e depois de ser deputado estadual eu fui deputado federal. O Wilson Clanibin se elegeu governador na mesma ocasião e me convidou para ser seu secretário de Educação, Cultura e Desporto. Terminado aquele período, eu voltei a Brasília para ser deputado federal, aí exercendo o mandato integralmente, e ao final daquele mandato eu fui escolhido pelo meu partido para ser o candidato a vice-governador na chapa de Espiridião Amin para o governo do estado. Tivemos uma vitória e a partir daquele período de 4 anos eu obviamente tive meu nome estadualizado. Passou a ser um nome da política catarinense com presença constante em todas as regiões, em todas as cidades, e não apenas na minha base eleitoral, que na época era o norte do estado, principalmente Joinville, Jaraguá, São Bento do Sul. Aí, depois daquele período de vice-governador, eu mais uma vez fui ser deputado federal. E, ao final deste mandato de deputado federal, concorri à reeleição e não houve um sucesso eleitoral naquela eleição. Faltaram 579 votos para que eu alcançasse o mandato. Por isso, fiquei na suplência. Luiz Henrique foi eleito governador e me convidou para ser seu secretário de Educação. Acabei, então, assumindo a Secretaria de Educação pela segunda vez. E, a partir deste período com o Luiz Henrique, ao final, eu fui escolhido pelo PSDB para ser candidato a senador da República. Portanto, quem tem uma história como essa, quem teve a oportunidade de ter grandes professores como estes que eu acabei de citar, quem viveu todos os governos em Santa Catarina e também fez oposição, porque eu também fui oposição e sei o que é fazer oposição, tanto aqui como em Brasília. Conheço todos os municípios catarinenses, sem exceção, os 295. Conheço a gente catarinense, eu conheço os modos, a cultura, as ideias de todas as etnias. Conheço a história de Santa Catarina e, mais do que isso, conheço a administração pública do nosso estado, que é uma administração pública complexa, mas ao mesmo tempo dinâmica, que atende em todas as áreas, atua em todos os serviços e que precisa ser aperfeiçoada. Por isso, eu hoje quero ser governador do estado e, naturalmente, para isso eu preciso ser primeiro candidato e, antes de ser candidato, eu sou pré-candidato, esta é a minha condição hoje, para poder fazer com que Santa Catarina dê um salto. Nós precisamos fazer o governo de Santa Catarina, a administração pública do nosso estado, ter a mesma eficiência, a mesma velocidade, a mesma qualidade de serviço que nós temos nas indústrias de carne, por exemplo, que nós temos nas indústrias de revestimento cerâmico, que nós temos nas fábricas de motor, que nós temos nos nossos portos e aeroportos, nos shopping centers, nas indústrias de confecções e de têxtil. Quer dizer, em tudo Santa Catarina é um show. No turismo, em tudo nós somos um show. Mas o nosso governo ainda não é um show. Ele precisa se tornar. E com todo o conhecimento e experiência que eu tenho, eu
modestamente, quero me colocar à disposição de Santa Catarina para fazer o Estado ter esse grande avanço, ter esse grande salto de qualidade que vai beneficiar a nossa gente. Existe a possibilidade de o PSDB de Santa Catarina não estar na cabeça de chapa? Nenhuma possibilidade. Nós somos hoje um grande partido. Nós temos mais de 110 mil filiados em Santa Catarina. Nós temos 39 prefeitos. Nós temos 33 vice-prefeitos. Nós temos 4 deputados estaduais. Já tivemos até poucas semanas 5, onde também estava presente o Dóia Guglielmi. Hoje temos 2 deputados federais. Um deles a Giovânia de Sá, que é representante de Criciúma e do sul do estado, 2 senadores, o senador Dalírio Beber e eu. Portanto, o PSDB hoje é um grande partido. E como tal, e pela circunstância de termos sempre participado das eleições como partido que apoiou outros candidatos, no caso do PP em 98, do PMDB em 2006 e do Democratas em 2010, hoje PSD, nós, a partir da eleição de 2014, construímos esse projeto. Eu penso que o PSDB pode fazer um grande governo em Santa Catarina. O PSDB pode aproximar o governo das pessoas, pode fazer as pessoas estarem mais próximas do governo e participarem do governo. Onde o PSDB foi governo no Brasil, em termos de estados, o povo, a população aprovou. Fosse em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Paraná, em todos os estados onde o PSDB governou, ele teve uma grande história de grandes realizações. E não vai ser diferente aqui em Santa Catarina. Qual vai ser o principal ponto de debate nessa eleição para o senhor? Olha, a gente tem que conceituar sobre esse tema onde estão os maiores problemas. Porque o debate só é rico, só é muito intenso sobre os assuntos que são efetivamente e reconhecidamente problemáticos. Nós temos 2 grandes problemas em Santa Catarina, não 2, saúde e segurança pública. Esses 2 temas vão tomar conta dos debates, por quê? Porque as pessoas estão cansadas de esperar na fila, as pessoas não querem mais viajar tão longe para ter um recurso, para ter um equipamento, para ter uma consulta, as pessoas não querem hospitais construídos e não equipados e não funcionando, as pessoas não querem mais desculpas, as pessoas querem solução. E eu diria que, para citar apenas um exemplo, em São Paulo, o prefeito João Dória, do PSDB, ganhou a eleição e encontrou quilômetros de filas de pessoas esperando ressonância magnética, esperando por uma tomografia, esperando até por um raio-x. E aí o que ele fez? Ele foi conversar com os hospitais privados e com as clínicas especializadas privadas e descobriu que todos fechavam às 9 da noite, às 8 da noite, às 10 da noite e só abriam outro dia de manhã às 7 da manhã. O que ele fez? Ele pediu que todos abrissem e contratou os serviços de todas as clínicas durante a noite. Então aquela máquina de tomografia que ficava desligada durante a noite passou a funcionar. E aí uma pessoa que iria esperar 3, 4, 5 meses até fazer uma tomografia do joelho, por exemplo, ela precisou acordar 1 da manhã, foi para o hospital, fez a tomografia às 2 e às 3 da manhã já estava em casa dormindo. E no dia seguinte já foi fazer a consulta com o médico. Ele acabou com as filas em São Paulo desse jeito. Por isso eu tenho dito que no caso da saúde em Santa Catarina, nós temos que fazer uma grande força, uma grande aliança, uma grande união de tudo que nós temos, médicos, profissionais, técnicos, equipamentos, hospitais, pós-saúde, secretários municipais, tem que juntar tudo isso numa força muito grande para que a gente consiga colocar tudo num ponto zero. Do ponto zero para frente, daí a gente consegue administrar muito melhor. Porque, por enquanto, nós estamos sempre no zero para trás, sempre tentando resolver o que já é problema. A gente precisa se antecipar. E o outro grande debate será sobre segurança pública. Nós temos o melhor policial militar, nós temos policiais civis de grande qualidade, nós temos toda a polícia estruturada, trabalhando em todo o estado, em todas as regiões e municípios. Entretanto, nós temos um grande e grave problema. A sociedade, a população, está no lado direito da rua, na calçada. A polícia está no lado esquerdo da rua, na calçada. E o bandido está andando no meio.
A polícia não conversa com as pessoas e as pessoas de bem não conversam com a polícia. Eu tenho dito em muitos lugares que quando uma pessoa de uma rua, de um bairro, observa que o outro está ficando muito rico, de repente, sem ter mudado de emprego, sem ter ganho nenhuma herança, ninguém vai contar para a polícia que aquilo está acontecendo. Quando você descobre que há um traficante no seu bairro, você também não conta para ninguém, muito menos para a polícia, porque você tem medo de alguma represália. Eu tenho dito em muitos lugares que se a polícia não tem a sociedade como sua parceira, como sua aliada, ela não consegue combater o crime preventivamente. Então nós precisamos fazer um grande trabalho de sintonia para que a polícia saia da calçada esquerda e a população saia da calçada direita e as duas ocupem a rua igualmente. Aí nós vamos vencer a criminalidade e vamos dar segurança para a população. Além, naturalmente, de dar mais equipamento, mais treinamento, mais tecnologia, para que a nossa polícia possa trabalhar melhor e com mais eficiência. Em 2002 o senhor apoiou Luiz Henrique, em 2006 Luiz Henrique, em 2010 Raimundo Colombo, em 2014 o senhor disputou com Raimundo Colombo, mas de alguma forma o PSDB esteve presente no governo, no segundo mandato do Raimundo Colombo, com Leonel Pavan como secretário, por exemplo. O senhor não tem algum receio de fazer oposição ao governo do governador Raimundo Colombo, criticar o governo de alguma forma? Eu não vou fazer campanha criticando ninguém. Não é esse o meu propósito. Aliás, nem pode mais ser assim na política, porque ficar criticando, a crítica não resolve problema, a crítica não aparenta, não apresenta soluções. A crítica é apenas conversa. Eu devo dizer que conheci muitos governos, participei de muitos governos e certamente cada governo faz aquilo que é possível dentro das suas condições e da sua realidade. Então não adianta a gente ficar falando para trás, vamos falar para frente. O que a gente quer fazer de hoje em diante e como quer fazer. Por isso mesmo, eu estou convencido de que nós precisamos ter a sociedade como aliada do projeto de governo que nós queremos realizar. Se a opinião pública, se a sociedade, se os eleitores estiverem dispostos a contribuir, tudo será mais fácil e tudo se resolve mais rapidamente do que a gente ficar procurando o culpado, por que isso não aconteceu assim, por que isso não aconteceu assado. Aliás, eu não quero que nenhuma palavra minha seja vista como crítica ou como algum ato de reprovação. Pelo contrário, se a gente comentar alguma coisa que não está bem feita ou que não foi bem feita, não é porque a gente está criticando, é porque a gente precisa aprender com os erros. A gente precisa encontrar soluções para as dificuldades. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui do Direto ao Ponto e logo voltaremos com o senador Paulo Bauer. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o senador Paulo Bauer. Senador, o quanto incomoda o senhor a denúncia de ter recebido indevidamente 11 milhões de reais para a campanha de 2014? O Nicola, não incomoda nada. Esse é um assunto de advogados e da justiça. Está sendo tratado como tal. Eu não vou politizar esse tema porque esta denúncia, ela não me afeta, ela não me causa nenhum problema, eu não fico estressado com isso, porque eu tenho 40 anos de vida pública limpa, honesta, bem realizada,
nunca empreguei ninguém no governo em cargos públicos por questões políticas ou de favor, nunca desviei recursos públicos, nunca tive nenhuma acusação, nunca fui processado e nem condenado por nada. Acho que hoje no Brasil, qualquer fato, qualquer coisa que se diga de qualquer político tem que ser investigado. Isso é necessário para que a gente consiga fazer a política ser melhor, para que a política fique mais limpa. E se houver qualquer coisa que qualquer pessoa diga a meu respeito, eu faço questão que a investigação seja feita, porque ao final eu tenho certeza que eu vou ganhar a carta de boa conduta que vai me credenciar a continuar fazendo política, a continuar trabalhando pelos catarinenses. E depois desses últimos 4 anos de Operação Lava Jato, o que você acha que vai ser diferente da eleição de 2014 para a de 2018? O eleitor vai melhorar muito na escolha de sua preferência na hora de votar. Não tenha dúvida. Hoje os eleitores estão absolutamente conscientes de que votar por votar só dá problema. Votar porque o discurso foi bonito não traz resultado. Votar porque o sujeito é bonito, é famoso, fala bem ou de repente se diz popular, também não adianta. Às vezes é melhor votar num sujeito antipático, mais sério, responsável, que tenha uma boa experiência, uma boa ficha, vamos dizer assim, do que votar em alguém que sempre participou das festas e estava sempre sorrindo e estava sempre alegre. Hoje, o eleitor vai escolher bem e vai escolher muito melhor do que escolheu nas eleições anteriores. Eu não tenho dúvida disso. E não vai fazer nenhuma aventura, porque as aventuras custaram muito caro ao Brasil. O senhor já disse que o PSDB não abre mão da cabeça de chapa aqui em Santa Catarina. Qual seria o parceiro ideal para o PSDB, para uma candidatura de vice, para as 2 candidaturas de Senado que a gente vai ter aqui? Todos os partidos, menos o PT. O PT não pensa como nós, o PT é diferente de nós e o PT, infelizmente, no Brasil, não tem nenhuma autoridade para fazer política nem para pedir votos. Por isso nós não temos nenhuma intenção de ter nada do PT parecendo próximo de nós. E de quem o PSDB Agora, está mais próximo? Os outros partidos, obviamente, todos têm grandes qualidades, têm grandes nomes, têm grandes lideranças, têm serviços prestados. E são partidos que nós já ajudamos. Nós já ajudamos, como foi dito aqui antes, o PMDB a vencer a eleição, o PP a vencer a eleição, o PSD a vencer a eleição, ainda na época em que era democratas. Por isso nós temos crédito com todos. Eu não diria hoje aqui qual é a nossa preferência. Digo, entretanto, que é visível, pelo menos a gente ouve e tem informações, de que o PMDB, como um grande partido que vai ter candidato próprio a governador. Se o PMDB vai ter candidato próprio a governador, então, obviamente, conosco não estará e nem nós com eles, porque nós também teremos candidato a governador. E aí nós, obviamente, vamos procurar estabelecer coligações com os outros partidos, o que, obviamente, o PMDB também poderá tentar fazer. Vamos ver como é que isso se conduz, mas ainda temos aí pelo menos mais 2 meses de tempo para isso ser discutido, avaliado. Mas o mais importante é que a gente não faça uma coligação entre fulano e ciclano. Nós temos que fazer uma coligação de propósitos, de compromisso, de projeto em favor de Santa Catarina. Os nomes é o que menos importa. Se o ex-governador, ex-senador Luiz Henrique da Silveira ainda estivesse vivo, a Tríplice Aliança estaria muito mais forte ainda em 2018? Eu não saberia dizer, porque cada momento é uma realidade diferente do outro. Quando o falecido senador Luiz Henrique construiu a Tríplice Aliança, era um momento em que isso se mostrou possível e ela efetivamente foi vitoriosa. Hoje eu não saberia dizer se isso seria viável, não se dependesse dele, porque dele naturalmente era sempre o desejo que a Tríplice continuasse, mas as circunstâncias políticas obviamente hoje são um pouco diferentes do que as que nós tivemos naquela época. Qual o maior desafio de ser o líder de uma bancada tão forte como a do PSDB no Senado Federal? É conseguir interpretar todos os
propósitos, todas as ideias dos líderes ou dos senadores que eu lidero e transformar isso em discurso, em postura, em projeto e principalmente em votos. Lá no Senado Federal nós somos 81 senadores, a bancada do PSDB é extremamente qualificada. Nós temos lá um ex-governador da Paraíba, um ex-governador do Ceará, um ex-governador de São Paulo, 2 ex-governadores de Minas Gerais, um ex-vice-governador do Espírito Santo, eu como ex-vice-governador de Santa Catarina, ou seja, o time é um time realmente de peso. E ainda temos mais 2 senadores que já foram ministros. Portanto, o nosso time em Brasília é muito respeitado, muito acreditado e com grande experiência política. E ser líder desse grupo é realmente uma missão muito honrosa, mas também um bocado difícil, porque é necessário compatibilizar todos os interesses e todos os projetos e todas as ideias de todos os senadores. Para a eleição nacional, qual seria o vice ideal para Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB à presidência da República? Olha, existem algumas alternativas e opções. Às vezes alguém diz que ele deve ter um vice do Nordeste, que deve ser deste ou daquele partido, outros já dizem que deve ser um vice do Sul, deste ou daquele partido. O PSDB nacional hoje tem a mesma postura que o PSDB de Santa Catarina. Nós não queremos nenhuma ligação e nenhuma coligação com o PT nacional. Isso não é possível e nem faz sentido. Eu sou um dos vice-presidentes nacionais do PSDB e nas nossas conversas em relação ao assunto, nós temos conversado com vários partidos. Ora temos conversado com Democratas, ora com Solidariedade, ora com o PSD, ora com o PMDB. Várias são as alternativas que são consideradas. O Democratas também, mas ainda não há como dizer qual seria uma preferência. Por quê? Porque a questão geográfica e geopolítica é que vai determinar o que é melhor fazer, não para ganhar a eleição, mas para fazer um bom governo. A gente vê aqui bem ao lado da sua mesa uma foto do seu pai, Victor Bauer. Qual foi o maior aprendizado na política que ele deixou para o senhor? Meu pai tinha 2 frases que ele dizia praticamente todos os dias. Ele dizia: quem planta, colhe. Quem trabalha, ganha. Ponto. Muito simples. Quem planta, colhe. E quem trabalha, ganha. Não precisa fazer mais nada. Quem trabalha é honesto. Quem planta é alguém que tem esperanças. Quem ganha plantando é porque mereceu ganhar. E quem trabalha, obviamente, está protegido até por Deus. E isso é muito importante a gente ter também ao lado da gente no dia a dia. Além de tudo, meu pai foi um empresário que se dedicou à vida pública lá em Jaraguá do Sul, sendo vereador 2 vezes, prefeito 2 vezes, e eu aprendi com ele caminhando ao lado dele. A tratar bem as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. Porque quando alguém já tem tudo na vida, já tem sucesso, já tem dinheiro, já tem sua casa, já tem seu carro, já tem tudo que a vida pode lhe oferecer, a gente tem que bater palmas para essa pessoa e saudá-la, porque efetivamente ela foi uma vencedora. Mas sempre tem alguém do lado que não teve tanta sorte, que não tem tudo aquilo, mas que tem o direito de ter um dia um pouco melhor do que os dias que tem agora. Então a gente tem que estender a mão e tem que ajudar. Senador, obrigado pela sua presença, obrigado por abrir a sua agenda para o Direto ao Ponto, para a TV NG Plus aqui de Criciúma e sucesso ao senhor. Muito obrigado a você, Nicola, muito obrigado aos telespectadores da NG Plus. É um grande prazer participar do programa e trazer a todos uma mensagem principalmente positiva. Nós temos que fazer a política ser melhor. E para ela ser melhor, precisa ter 2 coisas: bons eleitores e bons políticos. Aí ela vai bem. Hoje conversamos com o senador Paulo Bauer aqui no Direto ao Ponto.